Pronto. Vamos lá, Cuca? Vamos lá. Boa noite. Eu vou hoje conduzir novamente a meditação sobre a vacuidade do corpo, mas eu vou introduzir também um novo aspecto, que é como o corpo existe. Na verdade, o que eu estou explicando nessa sétima, hoje é a sétima vez, né, que nós nos encontramos para meditar na vacuidade. Então, o que eu estou explicando em todas essas meditações é um sutra de Buda que se chama Coração de Sabedoria. Nesse sutra ele diz que a forma é vazia e que a vacuidade é forma. Então, em primeiro lugar, eu acho que é uma coisa que eu não expliquei ainda, que quando ele fala forma é vazia, vacuidade é forma, forma se refere ao agregado forma. Porque o Buda diz que todos os fenômenos impermanentes podem ser incluídos em 5 agregados, que são forma, sensação, discriminação, fatores de composição e consciência. E no caso forma, por onde ele começa as explicações sobre vacuidade, se refere às nossas 5 consciências. Por exemplo, todas as formas que nós percebemos através da nossa visão, tudo que a gente pode ver, tudo que a gente pode cheirar, tudo que a gente pode ouvir, tudo que a gente pode tocar, tudo isso está dentro do agregado forma. Então, quando ele fala forma é vazia, ele está falando que tudo isso é vazio, tudo que nós percebemos com os nossos sentidos. É vazio por quê? Porque aparece quando nós não procuramos e desaparece quando nós procuramos, como se fosse uma miragem. Isso nós vimos na primeira meditação que nós fizemos dessa série de 7. Agora, ele diz que a forma é vazia e que a vacuidade é forma. Então, é um paradoxo, né? A forma é vazia e a vacuidade é forma. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que depois que nós entendemos que a forma é vazia, da vacuidade surge a forma. E a forma surge como uma mera aparência. Antes de meditar na vacuidade, a forma surge como se existisse realmente do seu próprio lado. Por exemplo, como nós falamos já várias vezes, o livro nos aparece como se ele tivesse uma existência em si. Você fala livro, aponta livro, ponto. E quando você vai procurar, o livro desaparece. Então, o livro é uma mera aparência. E essa palavra tem uma importância muito grande, porque mera quer dizer simples, uma simples aparência. Porque a palavra mera elimina qualquer possibilidade de existência inerente. Se é uma mera aparência, não pode haver por trás dela nada que exista de fato como parece existir. Compreendem? Mera significa que a forma é uma mera aparência, não há nada palpável, nem um fragmento de átomo, nem um elétron, nada que possa ser isolado. Então, a forma é uma mera aparência. Então, quando nós procuramos o nosso corpo, nós não encontramos nada. Essa é a vacuidade do corpo. E quando nós não procuramos, ele surge. Da vacuidade, ele surge como uma mera aparência. Então, nós podemos perguntar como que o nosso corpo existe? Ele existe como uma mera aparência. Quer dizer, a nossa mente imputa corpo a uma base adequada. A base adequada para imputar corpo são cabeça, tronco e membros. A linguagem é um pouquinho técnica, mas não é difícil. Imputar quer dizer atribuir.
Quer dizer, a nossa mente atribui o nome corpo a uma base válida, que é cabeça, tronco e membros. Então, isso é uma mera existência válida, é válido dizer isso. Quer dizer, a aparência, essa aparência que é a base para nós imputarmos nosso corpo, não se restringe apenas à nossa consciência visual. A gente imputa o nosso corpo também pela consciência auditiva, pelo tato, todo esse complexo de padrão de aparências são a base para nós imputarmos nosso corpo. Mas justamente como nós precisamos de uma base válida para imputar corpo, quer dizer que o corpo, só isso quer dizer que o corpo não existe do seu próprio lado. Ele existe como um nome válido para se imputar corpo. Se o corpo existisse do seu próprio lado, eu não precisaria nada disso, porque ele existiria por si só. Mas é válido imputar o corpo à cabeça, tronco e membros, e isso mostra que não existe do seu próprio lado, existe como um complexo de aparências na nossa mente. Por exemplo, se eu imputar corpo aqui, não é uma base válida para imputar corpo. Não funciona como corpo. Se eu imputar corpo no espelho, não é uma base válida para imputar corpo. Não funciona. Para que a base seja válida, ela deve funcionar dentro daquilo que a gente espera que seja um corpo. Agora, não quer dizer que o corpo que nos aparece à primeira vista exista como ele aparece. Prestem atenção, os termos são muito importantes, porque nós estamos tratando de um assunto muito sutil. Então, é lógico, os termos, preste atenção nos termos. O meu corpo não existe como ele aparece. Ele aparece existir de uma maneira falsa. Porque se ele existisse como ele aparece, ou seja, independente de qualquer coisa, está aqui, corpo, se ele existisse tão concretamente assim, eu teria que tirar tudo que não é corpo e encontrar o corpo, sobraria corpo. Mas quando eu procuro, eu vou apontar, isso é corpo, isso é corpo, isso é corpo, eu nunca encontro o corpo, eu encontro partes do corpo, eu nunca encontro o corpo. Se eu fizer um exercício de imaginação e for lá dentro, meu fígado, meu ouvido, tudo isso é corpo, eu nunca encontro o corpo. Agora vejam bem, se eu retirar todas essas partes, não há mais base para imputar corpo. Então, de onde vem o corpo? O corpo vem da vacuidade do corpo. Para entender isso melhor, a forma é vazia. Isso. Vacuidade é forma. Por que a vacuidade é corpo? É forma. Por que o meu corpo surge da sua vacuidade? Buda dá algumas analogias. Por exemplo, ele diz: vamos pensar numa moeda de ouro. Uma moeda de ouro, nós podemos dizer que a natureza própria, intrínseca da moeda, é o seu ouro. Mas como que você separa a moeda do ouro? Não dá para separar a moeda do ouro. Moeda é um nome que se dá ao ouro num determinado formato. Mas eles são inseparáveis. Então, a moeda e o ouro são inseparáveis, embora possam ser distinguidos pela mente, um que nós chamamos de ouro e outro que nós chamamos de moeda. Então, a mesma coisa com a vacuidade e o nosso corpo. A vacuidade seria o ouro, o nosso corpo a moeda. A vacuidade em forma de corpo.
Não sei se vocês lembram que nós já dissemos que tudo que existe na vacuidade é igual. É como se fosse o outro lado da existência. Há uma integração absoluta. Não há mais separação. Isso é um paradoxo. Meu corpo é a manifestação da sua vacuidade. Esse é o grande paradoxo da vacuidade e da existência. Não existe uma existência separada da sua vacuidade. Então, a existência é muito variada. Ela pode assumir bilhões de formas, etc. Mas a vacuidade de cada uma dessas formas é sempre igual, porque é o vazio de uma existência por si só, de uma existência inerente. Peço desculpa se eu estou explicando no máximo da minha habilidade, mas o assunto é sutil, então é bom ouvir muitas vezes, sabe? Nesse caso, ouvir, repetir, ouvir, falar de novo, é muito importante. Uma outra analogia sobre a qual a gente pode pensar é o céu. Quando não tem nuvens, a gente vê uma abóboda azul, não é? O céu azul. Mas por mais que você pudesse ir lá e tentar encontrar algo nesse céu que aparece como azul, nunca você encontra. Porque o céu é vazio de azul, não existe um azul. O azul aparece do vazio do céu. Então, o nosso corpo aparece do vazio do corpo. É interessante porque nós estamos dizendo que todo fenômeno é uma mera, nós estamos dizendo só isso, todo fenômeno é uma mera aparência. Quer falar? Tina quer falar? Pode falar. Abre o seu microfone. Oi, tá me ouvindo? Pela sua explicação, eu queria tirar uma dúvida. As vacuidades, elas são as mesmas? Assim, por exemplo, a minha mesma do livro, que é a mesma do céu, se manifesta de maneiras diferentes dependendo do suporte? Você entendeu a minha pergunta? Entendi, e é muito boa a sua pergunta, e é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo clássico, assim, se você pegar 10 garrafas vazias, elas são distintas. Você pode dizer garrafa número 1, 2, 3 a 10, certo? Que elas estão ali. Mas se você quebrar a garrafa, o vazio que está dentro delas é igual, é espaço vazio. Então, nós dizemos as vacuidades porque só há uma vacuidade se houver o outro lado da moeda, uma aparência, uma mera aparência. Então, nós dizemos as vacuidades, mas a vacuidade é sempre a mesma, ela é uma mera ausência. A vacuidade não é algo, ela é a mera ausência de algo. E aqui eu acho que a gente chega num ponto muito interessante, que Buda ensinou a vacuidade para que a gente atinja um estado de iluminação, digamos, para que a gente se liberte definitivamente do sofrimento, atinja um estado de libertação. Mas as nossas palavras, o próprio vocabulário que a gente usa, ele não dá conta da vacuidade. Então nós dizemos, nós vamos atingir alguma coisa,
nós vamos nos transformar em algo. Mas nada disso dá conta da vacuidade. Porque, na realidade, você não pode se transformar em algo que você já não é. Você é vacuidade. Então, a única coisa que você tem que fazer, você não vai atingir nada, porque você já está. Não há o que atingir, não há caminho, não há iluminação, não há um estado elevado, não há nada que você possa atingir, porque você já está, já é. Na vacuidade, tudo é. A única coisa que você vai fazer é perder, eliminar, desbastar a ignorância que hoje nos impede de enxergar o que é. É só isso que é o caminho budista. Eu até brinco, porque a Ana fala isso. Ela é muito budista, ela, sem saber. Nós temos que perder, nós não temos que obter alguma coisa. Então, você vai perder o quê? Você vai perder todas essas camadas de crenças, de ignorâncias que nos impedem de enxergar o que é. E o que é a vacuidade, é a ausência de algo, é uma negativa não afirmativa. Querem fazer mais alguma pergunta? Olha, as pessoas quando me encontram pessoalmente fazem muitas perguntas e dizem que entendem mais ou menos. Mas isso é um bom sinal, um bom sinal. Não dá para entender tudo de uma vez. Se tiver mais perguntas, eu respondo. Se não, eu conduzo a meditação. Vamos então meditar? Hoje eu vou fazer assim, eu vou conduzir a meditação sobre a vacuidade do corpo e depois, quando terminar, quando a gente tiver meditado um pouco na vacuidade do corpo, eu vou dizer, então agora vamos sentir novamente o corpo como uma mera aparência. Talvez uma coisa que ajude, antes de eu passar para a meditação, seja dizer uma coisa. O que acontece na vacuidade, quando a gente está meditando na vacuidade, é como se a gente fosse ultrapassando as bordas, as fronteiras, a delimitação de um objeto. Por exemplo, não é nem, olha, até me ocorreu, nem é difícil para nós agora, na nossa época, imaginarmos isso, se nós pensarmos em átomos, em elétrons, em prótons. Se você dissolve tudo, você sabe que tudo é composto disso. E você vai dissolvendo tudo em átomos, pronto, você chegou num vazio desse tipo de existência que formata, que delimita. Como que você fala livro? A sua mente recorta, tem um formato, e você fala livro, não é mesmo? Você fala corpo porque tem um formato que você delimita. Essa é a base de imputação, você imputa corpo a algo. E daí você pensa, porque aparece dessa forma, você acredita que esse algo existe independente de outra coisa. Então, o que ele vai fazer nessas meditações é dissolver todas essas fronteiras. Dissolver todas as fronteiras é uma maneira de dizer que nós chegamos no vazio. Porque todo o recorte que nós fazemos das coisas, que nós precisamos, porque a nossa mente funciona assim, desaparece. Se desaparece todos os recortes, fica uma coisa única, que é o vazio. Você não pode imputar nada a uma coisa que não tem nada. O que vocês acham? Dá para entender isso, não dá? Se você dissolver tudo, você chega num vazio. A mente não pode imputar algo ali, porque não tem formato, não tem nada, não tem fronteiras. O Buda, de alguma maneira, explode todas as fronteiras e te faz chegar, então, nessa negativa não afirmativa, que é a vacuidade, a ausência de existência inerente de todas as coisas. Há várias maneiras de falar da vacuidade: a ausência de existência inerente, a ausência de fronteiras, etc.
talvez mais uma coisa. Você não poderia existir se a sua mente não imputasse. Que como que você iria distinguir? Por exemplo, um bebê, talvez ele esteja na vacuidade quando ele nasce, nos primeiros momentos, porque ele não se separa da mãe, ele não entende, não há diferença. Para ele é tudo único, ele não sabe onde está o pé dele, a mão, na verdade. É tudo uma coisa única. Mas o nosso objetivo não é voltar a ser bebê, porque se nós fôssemos bebês, nós não sobreviveríamos. Nós temos que distinguir, eu tenho que poder imputar água aqui nesse líquido, porque senão eu vou tomar detergente. Entenderam? Então é necessário isso. O que nós estamos tentando eliminar é a crença de que tudo isso existe de alguma maneira por si só, independente. Nós estamos eliminando essa fronteira. Então, é por isso que nós estamos dizendo, é uma mera aparência. Ao dizer uma mera aparência, nós estamos dizendo que há alguma coisa, que é uma mera aparência. O que não há, o que não existe, é aquilo que nós acreditamos que existe porque aparece dessa maneira. Essa aparência é falsa. Falso é algo que aparece de uma maneira e não existe dessa maneira. Esse é o nosso conceito de falso. Então, nós estamos dizendo que aquilo que nos aparece é falso, porque não existe da maneira como aparece. Qual é a maneira como nos aparece? Como uma coisa delimitada, com fronteira, que existe por si só. Nada existe por si só, tudo depende de partes, tudo depende de norma, tudo depende de uma base de imputação. Todas as coisas são dependentes relacionadas. Não há nenhum fragmento de átomo que exista por si só, como um núcleo duro ali. Eu tiro tudo e ele fica ali. Nada existe dessa maneira. Tudo existe, tudo que existe, existe como uma relação dependente. Existe na dependência de outros fatores, na dependência de partes, como eu disse, de nomes, na dependência de uma base de imputação válida. É só assim que existe. Tá bom. Vamos lá, então? Então, eu não faço meditações longas, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer sozinho. E quando a gente não encontrou ainda o objeto de meditação, a gente fica ali naquele negócio, não consegue encontrar, meio não é muito legal. Então, quando vocês forem meditar, tentem primeiro passar um tempo tentando entender direitinho o que você está tentando fazer, sabe? Qual é o objeto, onde que você vai meditar, tá? Então, aqui nós vamos começar, então. Vocês primeiro se sentem, melhor sentar aqui na beirinha da cadeira, assim, para apoiar os dois pés no chão. Se quiser fechar os olhos, pode fechar, se quiser deixar eles entreabertos, mas que entre só uma fresta de luz, porque a visão nos distrai muito, tá? Nós estamos meditando, então, na vacuidade do nosso corpo. E nós vamos, como primeiro passo, identificar o objeto que nós estamos negando. Nós vamos negar alguma coisa, então nós temos que ter bastante clareza sobre o que nós estamos negando. Respirem, relaxem o corpo, respirem algumas vezes. Quando nós pensamos meu corpo,
o que nos aparece é um corpo que existe do seu próprio lado. É uma entidade singular, que não depende das suas partes. Quando eu falo meu corpo, não estou pensando no meu coração, meu fígado, meu dedo do pé, estou pensando corpo. Esse corpo aparece como se fosse uma entidade singular, independente de suas partes. Esse é o objeto de negação. Esse corpo que aparece dessa forma é inexistente. Agora nós vamos refutar o objeto de negação. Se o corpo existisse tal qual ele aparece, ele teria que existir de um dos seguintes modos: com as suas partes ou separado das suas partes. Não há uma terceira possibilidade. Então vamos analisar. Se o corpo fosse uma de suas partes, seria ele uma parte ou seria o conjunto das partes? Se o corpo fosse uma das partes, seria ele a mão, o rosto, a pele, os ossos, os órgãos internos. Examinando, nós podemos pensar: a cabeça é o corpo, a carne é o corpo, e assim por diante. Nós veremos facilmente que nenhuma das partes do corpo é o corpo. Elas são partes do corpo. Carol, é melhor se fechar o seu fone que está interferindo. Viu? Isso. Tem problema, né? Se o corpo não é nenhuma das partes que compõem o corpo, nós podemos pensar: não, o meu corpo é o conjunto das partes. Mas o conjunto das partes não pode ser o corpo, porque as partes do corpo são todas não corpos, não é mesmo? Nós acabamos de ver: a mão é o corpo, não. O pé é o corpo, não. A cabeça é o corpo, não. Então eles são não corpos. Como que um conjunto de não corpos, um conjunto de não corpos se transformaria em corpo? As mãos, os pés, o tronco, a cabeça são partes do corpo, mas eles não são o corpo em si. Então o conjunto deles não pode ser o conjunto do corpo, é um mero conjunto de partes. Para entender isso melhor, nós podemos nos lembrar de momentos quando nós somos insultados, por exemplo, ou elogiados. Nesses momentos,
nós vemos bem o corpo como uma entidade singular. Quando alguém diz, você é bonita, ou você é forte, você não pensa, meu fígado é forte, minha bexiga é forte, minha cabeça é bonita, o pé, a mão. Você pensa o corpo, meu corpo é bonito. Então nós vimos que o corpo, esse corpo que aparece como se existisse por si só, ele não é nenhuma das partes e ele não é o conjunto das partes. Resta então uma última possibilidade. Se o corpo não é as partes, nenhuma delas individual, nem o conjunto delas, ele tem que ser algo separado delas. Porém, se todas as partes do corpo desaparecessem, não restaria nada que pudesse ser chamado de corpo. Nesse ponto, podemos imaginar que todas as partes do nosso corpo, uma a uma, vão se dissolvendo em luz, por exemplo. Primeiro a pele, a carne, o sangue, todos os órgãos internos. Finalmente, o nosso próprio esqueleto se dissolve e desaparece. Restou algo que seja nosso corpo? Nada restou. Então, o corpo não existe separado de suas partes. O corpo não é nenhuma das partes, tampouco é algo separado delas. Fica claro que quando procuramos, o corpo não pode ser encontrado. Onde antes aparecia um corpo inerentemente existente, agora aparece a ausência desse corpo. Essa ausência de um corpo inerentemente existente é a vacuidade do corpo. Como um espaço vazio. Esse é o nosso objeto de meditação. A ausência de um corpo inerentemente existente. Um espaço vazio. Meditamos nisso durante alguns momentos, sem nos afastar.
Se a sua mente se distrair, seguir outros pensamentos, simplesmente volte sua atenção e lembre: estou meditando no espaço vazio do meu corpo sem fronteiras, a vacuidade do corpo. Desse espaço vazio do meu corpo, da vacuidade do meu corpo, surge um corpo com uma mera aparência. Meu corpo. Como a moeda de ouro que surge do seu ouro, ou o azul que surge do espaço azul. Meu corpo. Agora suavemente relaxe a concentração e abra os olhos. Daí, quando a gente reabre os olhos, a gente não pode mais perceber a ausência, a mera ausência. Com os olhos abertos, com os nossos sentidos funcionando, é impossível perceber a vacuidade. Porém, nós sabemos que se nós fecharmos os olhos de novo, se nós formos procurar de novo, nós não vamos encontrar nada que exista por si só, independente de suas partes, tal como nos aparece.
isso feito, então nós nos contentamos com a mera aparência das coisas. Essa é a integração máxima. É meu corpo. Isso é isso. Buda usa essa expressão. That is that. Isso é isso. Ponto. Você não dá crédito para a aparência de que isso é algo mais do que é. O livro é o livro. Não há nada dentro do livro que seja um livro intrínseco. O livro é um mero nome, uma mera aparência. Eu sei disso porque quando eu procuro, eu nunca encontro um livro que exista dessa maneira como ele aparece. Mas aparece um livro, eu me contento com essa aparência e uso o livro, leio o livro, tudo funciona. Eu digo isso porque você pode talvez sair dessa meditação e perguntar, então por que eu estou doente? Por que meu corpo está doendo? Se ele não existe. Mas essa é uma pergunta que falseia a explicação, porque ninguém está dizendo que não existe, está dizendo não existe da maneira como aparece. A dor também não existe. Não existe da maneira como aparece. Quando você está com uma dor, parece um bloco sólido, não é mesmo? Parece que aquilo está... Você fala, está doendo, é uma dor, é uma dor. Mas se você for penetrando na dor, na dor, na dor, nunca você vai encontrar nada que esteja doendo. A coisa aparece, mas não quer dizer que ela exista da maneira como ela aparece. Bom, é o que eu tinha. Eu vou passar a palavra para... Obrigada, Cuca. Para mim, a questão que sempre surge nessas práticas é que a nossa mente ela está bem desenvolvida de uma maneira dualista. E a gente consegue, então, fazer com que qualquer prática, qualquer pensamento seja capturado e seja absorvido e contemplado pela mente dualista, porque ela entende. E aí essa lógica gera uma captura mesmo. E a gente continua numa dualidade. E o problema de estar numa dualidade é que ela já venceu, porque a dualidade certamente teve a sua importância em ser desenvolvida, mas chega uma hora que quando a gente está criando está próximo a uma ruptura, onde a gente começa a pensar que se existir o bem não vai existir o mal, se existir a paz não vai existir a guerra, quando a gente começa a acreditar que uma das pontas vai eliminar a outra, a gente perde lucidez. E então isso me dá, na minha perspectiva, sinais de que a mente dualista venceu, ela já não pode, ela é perigosa. Quando a gente começa a matar pela paz, a gente vê o perigo da mente dualista, que teve o seu lugar, teve a sua necessidade e ela se torna desnecessária, mas com apego a gente não abre mão. E a vacuidade ela tem trazido o espaço para a mente paradoxal. E uma mente paradoxal, uma mente dualista, elas não coexistem. A integração de uma mente dualista gera espaço para uma mente paradoxal, mas elas não ficam coexistindo. Então, uma vez que a mente paradoxal surge, a dualista já se integrou. E então essa é a importância da meditação na vacuidade, nesse processo que estamos nos reunindo já há um tempo, de várias maneiras, para poder sair da dualidade problema-solução, para poder sair da dualidade sofrimento e alívio,
essa meditação, ela é a própria experiência disso, dessa integração, dessa dualidade. Então, que bom que a Cuca hoje nos trouxe um espaço maior e bem concreto e prático e explicativo, e que vai ficar aí disponível para a gente rever e voltar a praticar, e quem sabe começar a praticar sozinho, porque enquanto a gente não entrar nessa experiência de perceber uma mente paradoxal atuando, a gente vai ficar absorvendo todas as questões de maneira dualista. Eu vou dar um exemplo prático assim. Uma mente paradoxal, ela pensa assim. A Cuca começou falando sobre o ensinamento de Buda nos liberar do sofrimento. E uma mente dualista pensa assim: quando eu tenho um sofrimento, eu quero sanar o sofrimento. E uma mente paradoxal pensa assim: quando eu tenho um sofrimento, eu reconheço o oposto dele, que é quem está sustentando o sofrimento, e aí eu vou parar de investir no oposto. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou sofrendo. O que você está sofrendo? Eu estou sofrendo porque eu estou me sentindo uma idiota. Estou sofrendo, estou me sentindo uma idiota. Qual seria o oposto da idiotice? Talvez esperteza. Então tá, desinvista a sua esperteza. Pare de atuar na sua esperteza. Pare de fazer com que a sua esperteza seja a sua virtude. E conforme você vai desinvestindo a esperteza, a idiotice desaparece. Porque elas crescem juntas e diminuem juntas. E conforme a sua esperteza, você vai desinvestindo nela, o que vai surgindo é a integração, esperteza e idiotice, você vai vendo que é a mesma coisa, porque elas desaparecem juntas, e ali surge um campo. Esse campo vazio de esperteza, vazio de idiotice. E é nesse vazio que surge uma mente paradoxal com a possibilidade de criar naquela relação. Criar quer dizer o quê? Não é obedecer, não é estar pronto para obedecer o seu dogma escolhido. Eu quero seguir o caminho do bem e não consigo nunca seguir o caminho do bem, porque eu escolhi esse dogma, que eu vou seguir o caminho do bem. Quando você entra no vazio, você não está pronto para seguir o seu dogma, que é o caminho do bem. Quando você entra no vazio, você está pronto para criar, para se relacionar em criação. Essa criação eu vou chamar de modo. Quem é que nós cria? Por que a nossa criação é singular? E aí eu vou trazer um pouco Spinoza, que ele devia ser budista também, além de judeu e não judeu, ele devia ser budista também, porque Spinoza falava assim: todos nós somos uma mesma substância, não existe diferença entre todos os seres humanos. Todos os seres humanos é uma única substância. O que diferencia é o modo. E esse modo é a expressão singular dessa substância. Então, aproveitando esse campo que a Cuca trouxe, imagine que somos todos um em substância, uma única substância. E o que faz existir a individualidade? O modo singular que essa substância apresenta. Então, uma única substância tem hoje 7 bilhões e poucos de modos de uma mesma substância. E esses 7 milhões e tantos de modos é a singularidade, a expressão de uma mesma substância. Olha que paradoxo. Uma coisa única, ela se manifesta em 7 bilhões de singularidades.
sendo uma coisa única. Uma mente dualista, ela vai compreender isso e vai continuar atuando da mesma maneira com essa compreensão e vai criar mais um conflito entre a sua compreensão, a sua prática e o que poderia ser. Uma mente paradoxal começa a perceber isso. Começa a perceber que somos todos uma única substância, porém somos modos singulares. Então, não é que essa substância se divide em 7 bilhões. Ela continua uma única substância, porém ela se expressa 7 bilhões de modos diferentes. E é nessa expressão que é a nossa singularidade. Quanto mais essa singularidade estiver atuando nessa diferença, mais ela potencializa a substância. Se nos tornarmos todos iguais como modos, a gente vai destruir a substância. Porém, se nos tornarmos singulares, em modos singulares de expressão dessa substância, potencializa a substância que é uma só, que é o grande ganha-ganha. Então, a minha potencialização, a minha expressão singular, potencializa a minha substância, que é a mesma de todos. Então, todo mundo sai ganhando. Para chegar nessa compreensão prática e diária, é necessário hoje uma mente paradoxal. Uma mente dualista não vai, ela vai entrar em conflito. Vai chegar uma hora que ela vai falar, mas espera um pouquinho. Quem sou eu, quem é o outro? E não é essa a questão. Então, eu trouxe o Spinoza, que também traz termos técnicos, assim como o Buda, para ir cavando mesmo, para ir destrinchando e trazendo à tona essa mente paradoxal. Não é a mente dualista que vai compreender isso. Então, por isso que eu insisto em a gente seguir com práticas da vacuidade, porque justo é uma prática simples, apesar da sua complexidade, né? Mas ela é simples, ela é possível, ela é acessível e ela gera mente paradoxal. A gente não vai gerar uma mente paradoxal através da manutenção da mente dualista. Através da integração da mente dualista, sim, mas para integrar essa mente dualista, eu preciso reconhecer a mente dualista, e aí é justo o que a vacuidade faz. Eu reconheço o objeto a ser negado, então eu vou negar esse objeto, isso é um reconhecimento dualista, e aí conforme eu entro na meditação, a mente paradoxal surge. Assim. Então é uma insistência para que a gente consiga ser pego de surpresa, para que a gente evite um entendimento dualista para essa manutenção. Então, a nossa necessidade é conseguir colocar isso em prática no cotidiano. E a gente não coloca isso em prática fazendo algo, criando um dogma e nos exigindo atuar conforme esse dogma. É sendo a própria história, sendo o próprio paradoxo. É sendo o próprio corpo que tem uma aparência, mas ele não existe inerente ele não existe por si só. Então a gente se torna o próprio paradoxo. Quando você se tornar o próprio paradoxo, a sua mente não tem outra, ela vai ser paradoxal. Então, essa prática de se tornar o próprio paradoxo, de se tornar um ser que existe de uma outra maneira e não da maneira aparente, se tornar um ser que é substância, que é uma só, com todos os outros seres humanos, e ao mesmo tempo é um modo singular. Isso é um paradoxo. Então, se tornar isso quer dizer o quê? Que o seu modo não pode obedecer ordens, o seu modo não pode estar submetido a leis, o seu modo singular não poderia estar submetido à moral, à religião, o seu modo singular não poderia
ser um executor de tarefas, senão você não é mais um modo singular. Aí você inverteu. Você, como modo, é igual a todo mundo, é uma coisa só, é uma sociedade, é um ser só, é um padrão só, uma crença só. Ah, mas eu tenho alguma coisa individual minha, que está lá escondida, que está lá atrás. E aí você faz a sua substância virar uma coisa singular. E o seu modo virar uma coisa massificada. Quer dizer, a gente está invertendo esse processo. Nietzsche também falava muito disso. Ele falava que a força ativa ficou para trás e a gente ficou com a força reativa. Depois a gente pode desenvolver também um pouquinho o pensamento do Nietzsche, que talvez ajude a gente a... Mas o que está acontecendo é isso, essa inversão. O que é singular ficou massificado e o que é uma única coisa que nos une, a gente acredita ser singular. Então eu falo eu. Então a gente está fazendo um treinamento de retomar a ordem natural das coisas, se eu posso dizer assim, sermos modos singulares de uma substância única de todos nós. Porém, eu só vou conseguir parar de obedecer leis, parar de precisar de leis para serem obedecidas, parar de precisar de uma religião para dar uma moral, parar de precisar de dogmas para eu poder me reconhecer como um ser humano desenvolvido, quando eu reconhecer que eu dependo de tudo isso porque eu estou numa crença de que o meu modo ele é a substância. Então, vamos seguindo. O nosso objetivo não é uma compreensão e um entendimento, mas é uma sensação e uma percepção onde cada um vai criar um entendimento singular. E não é nem um entendimento que te coloca num lugar de checklist, assim, entendi, pronto, qual é a próxima tarefa agora? É um entendimento criador, é um entendimento que te faz, então, criar nas relações. Por isso que a gente, como diz Tom Zé, vai explicando para confundir todo mundo. E desta maneira, faz um e a nossa mente sai da dualidade, integra e vem para o paradoxo. Diga, Cuca. Só para completar, não há nenhum fenômeno que exista por si só, nem Buda. Buda não existe da maneira como aparece. A vacuidade, não há nada que exista. Ela é o vazio de existência inerente total. Então, não adianta se pensar, mas eu estou dizendo que Buda existe. Não, Buda também não existe da maneira como aparece. É radical mesmo. É implacável. É isso que a gente está precisando, de uma implacabilidade para realmente dar esse movimento que está todo mundo, de uma certa maneira, buscando. Então é isso. Paciência, né? Outro dia uma menina perguntou assim, diante do incêndio lamentável que houve no Museu Nacional no Rio de Janeiro, ela perguntou assim, mas afinal a vacuidade não tem limite? A vacuidade não tem limite? Não tem limite. Quem não tem limite é o poder público, a sem-vergonhice das pessoas que não cuidaram do museu, né? A vacuidade é algo que realmente não tem nada a ver com isso. Esse é o perigo. De ter Sim. Não tem limite, porque ele é uma ausência de existência. Como que ela pode ter limite? Então não tem a ver com a vacuidade. A gente vai se confundindo e às vezes querendo... Sim, usar. Esse é o perigo da mente dualista, insistir na vacuidade, porque
vai buscando essas experiências para justificar coisas ou para ver o lado bom das coisas. Se eu estou vendo o lado bom das coisas, eu não estou na vacuidade. Eu estou bem na dualidade. Porque se eu estou vendo o lado bom, é porque tem um lado mal. E isso é dualidade. Né? Se eu estou justificando uma coisa, eu estou na dualidade. Se eu estou explicando uma coisa, eu estou na dualidade. Não é um problema estar na dualidade. O problema é estar na dualidade achando que você está no paradoxo, achando que você está integrado. Esse só é o problema, porque a dualidade vai estar aí a nosso favor, se a gente assim usá-la. Mas esse é o perigo. Daqui a pouco a gente está querendo fazer um exercício de vacuidade para resolver problemas. E não é, o exercício da vacuidade não é para resolver problemas, é para ter uma outra experiência. E aí volte e olhe para o seu problema com essa outra experiência. E você vai ter agora um campo criador, não mais para resolver, mas para integrar, para sanar, para transmutar, para ter uma perspectiva mais ampla. Mas não vai facilitar, não é um processo linear, vai ampliar um processo onde a gente vai entrar no campo criador que dá muito trabalho, mas é um trabalho maravilhoso. É um trabalho que parece que estamos todos escolhendo viver. Então, certo? Antes de encerrar, alguém quer trazer alguma questão? Podemos... Fala, Tina. Não sei se a minha questão vai ser muito longa, mas senão a gente pode deixar para outro dia. Quando eu fiz o exercício conduzido pela Cuca, e eu fiquei com uma questão, porque assim, o corpo sumiu, tudo sumiu, mas ficou alguma coisa. Porque eu estava ali, eu tô aqui, quer dizer, e o que é isso então que sobrou? O que é esse eu aqui? Eu consciente, percebendo que não tinha, que o corpo se dissolveu, mas eu tô aqui, tô pensando, o que é isso que sobra? Quer dizer, isso deveria ter sobrado? A questão é que você está meditando, é por isso que é importante entender qual é o objeto de meditação. Você está meditando na vacuidade do corpo. Então, você só tem que chegar através do raciocínio que nós fizemos, não é as partes, não é separado das partes, você chega sumiu aquilo. O que sumiu? Sumiu aquilo que antes você disse que era meu corpo. Então, nesse momento, não importa se você fala, não, mas tem um eu aqui que está pensando, que está meditando, então não é o corpo, mas tem o eu. Você já está pondo outras coisas no objeto de meditação. Quando você está meditando na vacuidade do corpo, o importante é você chegar no vazio através desse raciocínio. Não é nenhuma das partes, nem o conjunto das partes, não existe fora das partes. Aquilo que antes você dizia com a maior certeza, meu corpo sumiu. É esse espaço de sumiço no qual você vai meditar nesse momento. Quando você for meditar na vacuidade do eu, é o eu que vai desaparecer. Você vai usar o mesmo raciocínio. O eu é o corpo. Não é. O eu é a mente? Não é. O eu, o conjunto do corpo da mente, porque você está negando a putação para esse vazio do corpo, é na vacuidade do corpo que você tem que chegar. E quando você chega, você para de pensar. Porque se você continuar pensando, já é um pensamento que não é mais o objeto de meditação. Mesmo que venha Buda em pessoa na sua frente, ou um santo, ou sei lá o que na sua frente, você está se desviando do objeto. Não é para pensar no santo agora, nem em Buda, nem em nada. Não dá para ter insights durante a meditação, insights fora do objeto. Quer dizer que você se desviou do objeto, se distraiu. Deu para entender, Tina? Talvez não satisfaça, mas a resposta tecnicamente é essa. Você se distraiu, porque saiu do objeto de meditação.
Muito bom. Então vamos seguir. A gente se vê em breve, vejo alguns aqui nesse final de semana. E daqui 15 dias eu não vou estar viajando, a Cuca vai seguir e a gente vai gravar para depois eu ver e seguir nos exercícios também. E estamos juntos. Qualquer coisa também através do grupo da Rede Amalaia do WhatsApp a gente se fala. Bacana levar às vezes o exercício, a prática diária para lá também, caso alguém tenha alguma questão. E vamos nos falando. Tudo bem? Então, um beijo. Nos vemos em muito breve. Bom descanso.